Muito bem-vindos, amigos. É um prazer receber vocês. Hoje estamos com o terceiro encontro, que começou na Semana do Meio Ambiente. O primeiro encontro foi com nossos colegas da Exchange for Change, Beatriz Luz, referência nacional em economia circular, com os nossos clientes da Orquídea. Segundo encontro foi com Luiz Hartmann, representante da Câmara Nacional de Reciclagem de Materiais Plásticos, e nossos clientes da Ambev, que falaram sobre um projeto muito legal da Água Ama, que usa embalagens sustentáveis circulares da Plastic-Weber. E hoje continuamos conversando com mais importantes amigos que trazem informações quentinhas, saindo do forno aí sobre economia circular, com parceiros sustentáveis de embalagens da Plastic-Weber. E a gente descobre a cada dia mais que nós temos importantes parcerias realmente estratégicas na área de economia circular. E por isso decidimos continuar com essa série de encontros para divulgar esse trabalho, trazer informação, fazer circular a sustentabilidade. Então hoje nosso convidado especialíssimo é Giovanni Ricci, e eu quero apresentar ele. Eu achei que eu conhecia o Giovanni já, mas eu descobri que eu não conhecia ele tão bem, porque o Giovanni é uma referência nacional no assunto embalagens e sustentabilidade. E eu vou rapidamente falar um pouquinho aqui do histórico dele. Então o Giovanni, ele é formado em técnico em alimentos, em engenharia química pela Universidade Federal de Santa Catarina e pela Universidade de Hamburgo da Alemanha, pós-graduação em Carles pelo Instituto de Tecnologia dos Alimentos de São Paulo, pós em Tecnologia de Embalagens pela Universidade de Brunel, mestre em Embalagens pela Universidade de Michigan State dos Estados Unidos. Foi por muitos anos, não vou falar quanto tempo para não entregar a idade do Giovanni, gerente executivo em P&D de embalagens de uma grande empresa nacional de alimentos, uma das maiores do Brasil, atuando em nível nacional e também abrangendo mais de 7 países com sua equipe de desenvolvimento de embalagens. E atualmente o Giovanni atua com uma empresa de consultoria na área de embalagens e inovação, tendo projetos no Chile, Estados Unidos, Rússia, Singapura, Emirados Árabes, Zâmbia, Alemanha, Áustria, Brasil e Estados Unidos. Eu tenho certeza que não falei tudo, mas também não vou me estender. Mas quero dizer que Giovanni, além de um especialista em embalagens e sustentabilidades, é um amante da natureza, montanhista, ele gosta muito de estar próximo da natureza. Mais uma sinergia que a gente tem, Giovanni, porque eu também adoro isso. E digo que nada é por acaso. Hoje vai participar aqui um cliente importante nosso, a Admax. Eu percebi que o Leonardo, que é nosso cliente, nosso parceiro, também gosta da natureza, também tem 2 filhos lindos, assim como você, Giovanni, e também é um homem de fé. Vi lá no Instagram dele que ele é uma pessoa bastante religiosa, assim como você. Eu sinto que existe uma ressonância aqui. Hoje era para nós estarmos juntos, porque na programação inicial tínhamos um outro cliente, a Admax estava prevista para 2 semanas para frente, mas era para estarmos juntos e nada é por acaso. E quero falar ainda que, além de gostar da natureza, eu percebo que a fruta nunca cai longe do pé, Giovanni. A filha do Giovanni, a Laura, eu fui surpreso com o vídeo dela, eles que estão morando na Itália, falando sobre reciclagem e embalagens. Então, Laura, parabéns pelo vídeo, nós vamos divulgar nos canais da Plastic-Weber. Você fez um belo trabalho e a fruta nunca cai longe do pé mesmo. Então, bem-vindo, Giovanni, é um prazer conversar contigo. Nós vamos estar te convidando agora, você aceita o nosso convite e certamente você vai poder compartilhar um pouquinho das novidades sobre Dentro é o berço da economia circular, está ainda à frente do que está acontecendo aqui no Brasil. Então é muito interessante quando a gente pode receber em primeira mão aí novidades sobre a economia circular. E certamente o Giovanni vai poder nos ajudar
com essas novidades. O Giovanni participa hoje de fóruns de discussão de embalagens, fóruns como, por exemplo, Ellen MacArthur Foundation. Então, nossos amigos, os coleguinhas aí do Escola Sustentável, vocês podem pesquisar sobre Ellen MacArthur Foundation e vocês vão ver que trata-se de uma entidade sem fins lucrativos que está ditando os princípios da economia circular no mundo. E vocês vão ter o que existe de mais novo em termos de economia circular. O Giovanni já está se juntando a nós. Eu acho que está te ouvindo já. Moisés, eu estou te ouvindo, não sei se vocês estão me vendo e me ouvindo. Estamos te ouvindo muito bem, Giovanni, bem-vindo. Não estamos te vendo, mas certamente é uma questão de conexão que vai estar estabilizando. Mas podemos começar a nossa conversa. Giovanni Risse, bem-vindo, meu caro. Você é uma pessoa que é muito cara a Plastweber, um parceiro de longa data, e uma pessoa que tem um histórico fantástico em assuntos de embalagens e economia circular. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Moisés, pela gentil introdução. Na verdade, eu moro aqui numa vilazinha que tem 1.500 pessoas, pessoal. Então, vocês têm uma ideia como é que é a conexão num lugarzinho assim. Eu peço desculpa, né, porque se vocês não estão me vendo, mas também não perdem nada. Fiquem tranquilos, que o importante é o conteúdo que a gente vai estar conversando aqui. Né? Você mencionou... Eu acho que foi uma estratégia sua, para não aparecer. Mas você não é feio, não. Bem apresentado. Eu acho mais do que justo também, Moisés, parabenizar não só vocês pela iniciativa de ter esse bate-papo, mas também parabenizar todos os espectadores que estão assistindo esse vídeo nas suas casas, às vezes no seu trabalho também, porque conseguiram organizar um tempo na agenda para aprender mais, para se interessar mais sobre esse assunto que é tão importante. E outra coisa, você também mencionou a Ellen MacArthur, realmente eles são uma referência mundial, mas quando a gente começou a estudar aí as alternativas, soluções da Plastweber, lá em 2008, mais ou menos, isso foi 5 anos antes da Ellen MacArthur ir lá para Davos e apresentar o Manifesto de Economia Circular. Quer dizer que a gente já estava no caminho certo antes de ter todo esse marketing, essa mídia em cima da economia circular, né? Exatamente, Giovanni. E vou dizer rapidamente aqui como é que eu conheci o Giovanni. A Plastweber tem uma história de 20 anos na área da reciclagem. E nós inovamos lá atrás, já fazem 2001, 2002, atuando no ramo de embalagens alimentícias com embalagens recicladas. Foi uma quebra de paradigma na época. E quis o destino, graças a Deus, que fomos levados para empresas de porte cada vez maior. E, em algum momento, a empresa em que o Giovanni trabalhava, que é uma multinacional, acabou comprando a LG Alimentos, que é um laticínios que nós éramos fornecedor. E a empresa, então, viu o trabalho que nós fazíamos na LG e disse, poxa, interessante, embalagem reciclada. E teve o olhar de um italiano lá dentro, um italiano que também fala alemão, aliás. Se eu precisasse, nós poderíamos falar em alemão aqui com o Giovanni. Não dá para enrolar esse cara, ele fala todos os idiomas, então eu tenho todo o cuidado. Então, nós conversamos lá, na época, eles disseram, nós queremos comprar embalagens recicladas de vocês, porém nós precisamos, então, fazer uma auditoria na empresa. E, então, lá por 2007, tivemos a presença do senhor Giovanni Risse, que na época, para nós, foi mais uma evolução, mais uma quebra de paradigma, porque nós precisávamos nos adequar à exigência de uma empresa de nível multinacional já. E naquele momento nós fomos apresentados ao Giovanni, uma pessoa extremamente qualificada, mas também muito humilde e visionária, que viu no projeto da Plastweber algo muito interessante e muito importante. Então, desde aquela época, a gente tem essa parceria, esse contato. E hoje, Giovanni, eu quero aproveitar seu conhecimento e fazer algumas perguntas. Então, eu te pergunto, Giovanni, você, como hoje um consultor global na área de embalagens, morando na Itália e bebendo na vertente do assunto economia circular, participando dos fóruns de discussão sobre design de embalagem, da Ellen MacArthur Foundation. Então, eu gostaria que você falasse
O que você tem visto, Giovanni, de como tem sido essas discussões, quais são as novidades? Compartilha um pouco aí conosco. Não, claro, Moisés, na verdade, a economia circular, para mim, é a economia da racionalização. É a economia onde você corta aí todo e qualquer desperdício que existe nos processos e usa inteligência para criar prosperidade, qualidade de vida e ter um impacto positivo não só no ambiente, mas também nas comunidades em que a gente está. Para vocês terem uma ideia, como o conceito de circularidade é importante, se você está me ouvindo agora, é porque algo circula em você, que é teu sangue. A gente vive por causa da circularidade dentro da gente. Então, por que não pegar um princípio que faz parte da natureza, que ela também é sim regenerativa, e usar com o nosso foco em negócios aí, em desenvolvimento econômico? Então, eu posso listar, Moisés, alguns principais atores que têm que estar de mãos dadas aqui para esse negócio funcionar. Por exemplo, os entes públicos, né? Então, a gente tem que ter políticas aí, infraestrutura e política para incentivar a economia circular. Infraestrutura, você tem uma ideia, você mencionou a Alemanha, quando eu morei lá há mais de 20 anos, a gente já tinha 7 lixeiros em casa. 7 tipos de lixo para separar em casa. Há 20 anos atrás, cara. E o incentivo, por exemplo, no Brasil, um exemplo para incentivar a economia circular seria, por exemplo, você aumenta o imposto de combustíveis fósseis, gasolina e diesel, e diminui do álcool, diminui do biodiesel, que aí você regenera, né? Outro player importante para uma economia circular aí funcionar bem, no ponto de vista, são vocês, os recuperadores, o pessoal que transforma o que já foi uma embalagem em uma nova embalagem, às vezes com outras funções, mas que com o passar do tempo aí foram evoluindo e hoje compartilham aí uma tecnologia de ponta para ter um material que compete com o virgem em muitas aplicações, tá? Outro player importantíssimo que a gente vê aqui para funcionar a economia circular é o comprometimento dos usuários de embalagens e os brand owners. É o pessoal que quando você vai no mercado, você vê a marca deles. Só que aqui a gente tem um problema grave, porque às vezes muita gente fala, mas não faz. O marketing é muito forte, mas as ações são muito pequenas. Porque quando você vê alguém uma propaganda na TV, pode ter certeza que gastaram milhões para fazer uma propaganda com essa visão do sustentável, mas a pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte: ok, mas e no teu consumo total? Quanto que esse projeto que você está fazendo propaganda representa para a gente realmente ter certeza que está tendo um impacto ambiental positivo, né? E você vê também que tem vários CEOs de multinacionais que estão assumindo um pacto global, assinando embaixo, né? Mas a coerência do dia a dia também tem que acompanhar. É muito difícil porque envolve, às vezes, mudança de linha, mudança de processo produtivo, mas eu espero realmente que tenha esse comprometimento sincero das empresas para ter uma economia circular vencedora. E por fim, né, tem o varejo que vai colocar no mercado, e o mais importante, o ator mais importante na economia circular é você, no papel de consumidor. Você que está assistindo esse vídeo agora, questione, né, queira mudar, pense em mudar, esteja predisposto a fazer outras escolhas. A gente tem que entender, ter essa consciência que o consumismo está nos consumindo, né? E às vezes a gente tem que abrir mão do mais fácil, e principalmente do supérfluo, e ter a coragem de falar com as outras pessoas a respeito. Por exemplo, se alguém joga um papel de bala na rua, você tem coragem de falar com ele? Eu tenho certeza que se você está no bar e alguém fala mal do teu time, você diz, para aí, qual é, né? Mas onde é que está essa predisposição de sempre com educação, com respeito, mas às vezes as pessoas não tiveram essa mesma background, essa mesma visão que a gente está tendo, então nós temos esse papel de educadores também. Exatamente. E, Giovanni, veja só, como você bem disse, é necessário que as grandes empresas pratiquem na sua essência, com fundamento, a questão da sustentabilidade. Não basta fazer uma propaganda. E por isso nós temos hoje a ação de divulgar aqui semanalmente parceiros que têm projetos muito consistentes, projetos que realmente trazem
fundamentos consistentes de uso de embalagens recicladas feitas com material pós-consumo. Então, essa é um dos motivos de nós estarmos criando esse fórum de discussão. Então, como bem falei, já tivemos a presença da Wikidia, tivemos a presença da Ambev, e na sequência teremos a presença aí dos amigos da Admax, que é uma empresa de alimentação animal, de pet food, uma das maiores do Brasil, e de uma proposta sustentável muito bacana, muito consistente. Então, realmente precisamos divulgar as boas práticas para que isso se torne público e que as pessoas saibam escolher, fazer escolhas sustentáveis, dar preferência para as marcas que realmente estão praticando a sustentabilidade na sua essência. Giovanni, nessas conversas que você está tendo sobre embalagens, sobre desenvolvimento de embalagens que sejam recicláveis, que tenham um design para ter um bom desempenho, mas que possam voltar para a economia circular. O que você pode nos dizer a respeito das novidades nesse sentido, do design para a reciclabilidade, dessas discussões dos fóruns de economia circular? Eu vou pedir para todo mundo que está ouvindo, me ouvindo e te assistindo, Moisés, para fazer o seguinte exercício. De agora, por 5 segundos, eu conto para vocês olharem ao redor e verem que objetos, ou quantos objetos vocês conseguem ver. Bom, não precisa falar quantos, mas tudo o que vocês viram, tudo, já foi um dia alguma coisa embalada. Então a embalagem faz parte do nosso cotidiano, da nossa sociedade, e vai continuar sendo, não tem como viver sem, tá? O que está acontecendo é que as empresas fabricantes de embalagens, por exemplo, estão tendo que se reinventar para se adequar. Então eu tenho, por exemplo, grandes amigos aqui, foram meus clientes, uma empresa ítalo-germânica, que faz embalagens com barreira para termoformagem. É o processo que a gente usa quando você vai no mercado e compra um pacotinho de fatiados, de presunto fatiado, de queijo fatiado, aquele processo ali. A gente tem que colocar um polímero dentro para dar barreira, para não deixar passar oxigênio. E esse polímero ele dificulta, muitas vezes, a reciclagem. Então eles já conseguiram desenvolver uma alternativa com barreira para termoformar equipamento, com velocidade de produção, que pode ser completamente reciclado. O que quer dizer? A gente às vezes fica lutando contra a corrente, né? Quando alguma coisa vem contra a gente, diz, não, a gente apela para negação e dizer que não funciona e acaba achando argumento. O pessoal aqui, eu estou vendo que eles estão tendo essa consciência e dizendo, não, realmente faz sentido, realmente é o futuro, vamos facilitar essa direção. A reciclagem é uma coisa que pode ser feita? Pode, ele é um dos elos aí da economia circular. Então, por que não a gente pensar, colocar nossa inteligência para oferecer alternativas, tá? O que a gente vê também aqui, que está tendo um enorme movimento contra os plásticos. Deixa eu dar uma palavra para vocês, caso vocês não conheçam ainda, para o vocabulário de vocês, chama-se plastifobia, aversão aos plásticos, tá? Então, também outra coisa engraçada, porque gostaria que vocês pensassem num churrasco que vocês foram, que foi legal. Gente feliz, família reunida, grandes amigos, boas risadas, etc e tal. Aquela faca que cortou o churrasco naquele dia pode ser a mesma faca que alguém pode usar para matar uma outra pessoa. Então o plástico é a mesma coisa, o plástico é uma coisa. O que é importante é o uso que a gente faz dele. Se é um uso inteligente que nos propiciona uma melhor qualidade de vida, um uso inteligente de recursos ou não, é um desperdício. E aí eu quero fazer um agradecimento aqui para o meu filho Lucas, porque eu tenho aqui na minha mão um pepino. Ele foi comprar para mim um pepino que eu queria mostrar para vocês. Vou precisar usar a imaginação, para vocês usem a imaginação, mas aí o pepino imagina 2 palmos de comprimento, tá? É um pepino só. E o pepino aqui é um legume muito usado da Escandinávia até a Grécia, tá? É um legume muito versátil. Esse pepino está embalado em um filme plástico. Então é um pepino compridão, 2 palmos, embalado em um filme plástico. E uma cadeia de supermercados da Inglaterra disse assim, não, nós somos contra o plástico, vamos tirar isso aqui. E aí acontece o grande problema que a gente tem hoje, que é olhar as coisas isoladamente. Quando você tira o plástico do pepino,
você muda a troca de gases dele e ele começa a estragar. Então, o pepino sem o plástico, sem a embalagem, ele dura 3 dias. O pepino com o plástico dura 15 dias. São 5 vezes mais shelf life por causa desse pacotinho plástico que está ao redor do pepino. Então, como a gente sabe que o impacto ambiental para produzir o alimento é sempre muito maior do que o impacto da embalagem, vale a pena a gente fazer um pepino embalado de 1 por 1 para evitar as perdas na nossa cadeia de distribuição. Então, esse é um exemplo, né, mas assim, que a gente traz, e é muito explorado aqui na Europa, esse exemplo do pepino, porque todo mundo gosta, mas que faz a gente olhar a cadeia como um todo, né? Olhar não só o plástico isoladamente, mas os benefícios e os impactos negativos que a gente pode ter pela não utilização. Isso vale para todos os materiais que não têm o valor da pátria, cada um tem suas vantagens e desvantagens, né? Exatamente. E agora, em épocas de coronavírus, mais do que nunca, as pessoas percebem a importância dos materiais plásticos e começa, sim, a haver uma compreensão de que o plástico ele é um dos materiais mais importantes criados na história da humanidade. E ele é vital para a nossa vida moderna. A gente não tem mais como viver sem plástico. E, de fato, se baseia simplesmente na questão de como nós tratamos o plástico. Ele pode ser um salvador ou pode ser um destruidor, mas não é o plástico em si, é o que nós fazemos com ele. Então, muito bem colocado, Giovanni, e essa é uma reflexão que nós queremos deixar para as nossas crianças. Esse vídeo depois vai circular para as escolas, que a gente abrange aí mais de 3.000 crianças, e certamente vai fazer com que esses novos entrantes na nossa sociedade gerem uma consciência nova e uma mudança definitiva de comportamento. É claro, deixa só a questão aí do ciclo que você trabalha, que é o ciclo dos materiais recuperados ou reciclados, né? Para alguns materiais, quer dizer, para alguns usos, por exemplo, embalagem primária, que entra em contato direto com o alimento, a gente tem restrições por causa de migração de potenciais substâncias para o alimento, tá? Agora, tem outros usos que são usos externos, tipo enfardadeira, um filme termoencolhível, que agrupadores de embalagens, né? Tudo aquilo que vai por fora, que serve para fazer um pacotão das unidades primárias, não há nada que justifique o não uso de uma embalagem reciclada com um desempenho adequado em linha de produção, logicamente, né? Porque ele não entra em contato com o produto. É uma questão de percepção que não tem por que não usar. Perfeito. E, Giovanni, mesmo na linha de embalagens primárias, existem avanços técnicos. Você que já faz parte desse meio, sabe que hoje o PET ele está ganhando muito mercado. O PET reciclado que embala os refrigerantes hoje, então você tem um Guaraná Antártica, aquela garrafa é 100% reciclada, crianças. Uhum. Isso é muito interessante. Leio no rótulo, muitas pessoas nem se dão conta disso. E já existem hoje, em alguns países, e inclusive no processo na Anvisa no Brasil, algumas embalagens flexíveis primárias já em processo de serem homologadas para embalar alimentos. Um processo diferente, obviamente, muito mais complexo, mas está avançando. E sim, a meta é que até 2040 todas as embalagens sejam recicladas. Então, como é importante nós trazer essa informação para o nosso público aí, para que eles já observem esses detalhes e sempre estejam dando preferência para os clientes que têm essas atitudes. Giovanni, tu já chegou a dar uma olhadinha no nosso site, lá no Nature Cycle? Tu sabe que a gente lançou agora há uma semana esse movimento, esse projeto Nature Cycle, que conta com 2 linhas de produtos, o Blue Ocean e o Green Forest. E você, que colaborou com ideias em muitos projetos nossos e tem um dedinho ali seu, tá? Porque você nos deu muitas dicas e visões sobre como a gente precisa tratar. Fantástico, na verdade, né, Moisés? Como a gente também já comentou, se a gente já acreditava lá atrás, na versão 01 do filme de Politeano Recuperado, imagina com todas essas evoluções. E fico muito feliz porque é uma forma de mostrar que o Brasil tem condição de ter empresas que competem a nível internacional em termos de qualidade de materiais reciclados, substituindo aí, como eu disse, para vários usos a resina virgem, né?
E quando você faz isso, né, Moisés, tem todo um impacto ambiental que você corta do zero, porque todos os plásticos, né, e como vocês devem saber, eles são feitos a partir do petróleo. Então é uma cadeia de produção muito longa, né? Cada quilo que você reinsere na cadeia pela reciclagem é 1 quilo de plástico produzido pela via petroquímica, que é finita. Também tem isso, né? Um dia vai acabar. Exatamente. E Giovanni, nós que temos aí uma parceria bacana, o Vanderlei Rambo, que é nosso parceiro, aí, nosso representante, que atendeu muito tempo você na empresa, que você atuou, mandou um abraço, muitos comentários aqui do pessoal que está participando, com uma participação bacana. E então eu gostaria que você agora, já numa pergunta final, pudesse passar uma mensagem. Você que fez um trabalho tão bom na educação dos seus filhos, a Laura que já é uma divulgadora, né, do assunto sustentabilidade, qual é a mensagem que você passaria aí para as nossas crianças aí, como uma forma de trazer uma conscientização bacana? Moisés, vocês acertaram em cheio nesse projeto da Escola Sustentável, porque faz uma estatística aí sobre jornais, revista, tudo que você vê. Plástico no oceano. Você mais ouve, né? Plástico no oceano, entra microplástico, etc e tal. E aí aparece a garrafa feita de plástico do oceano, o tênis feito de plástico do oceano, tudo isso. Eu quero saber quem que está cuidando para que as pessoas não façam o plástico chegar no oceano. Todo esse plástico não chegou lá sozinho. Alguém pegou, usou e largou. Então, se a gente não trabalhar na educação da nossa turminha, que é o que vocês estão fazendo, a gente vai passar o resto da vida tirando plástico do oceano. Né? A gente está trabalhando na consequência, não na causa. Então, muito nobre essa sua atitude aí. Crianças, principalmente, que vocês não sabem o poder que vocês têm, porque vocês também podem ensinar os seus pais, ensinar os seus tios, as pessoas mais velhas que às vezes não tiveram essa oportunidade de aprender o que vocês estão aprendendo agora. A minha filha, como o Moisés falou, ela está nos assistindo, inclusive. O Instagram dela é Diário da Laura na Itália. Eles aprendem isso na escola. Né? Assim, então, esse passo que vocês estão dando aí é um passo que é nível de europeu. Tá? Agora, o que é importante? A gente ter algumas consciências que a gente está num momento fantástico da humanidade. A gente está falando que é milhares de quilômetros de distância, todo mundo está vendo você e me ouvindo de graça, né? A gente tem todo o conhecimento do mundo à disposição da Etiópia. Então, só que ao mesmo tempo que a gente tem todas essas facilidades, a gente tem alguns cuidados também que tem que tomar. Por exemplo, a gente está em um período, olha atenção no que eu vou dizer, de exagero de excessos. É tudo demais, muito mais do que deveria. A gente tem que saber de tudo, opinar sobre tudo, a gente tem que curtir a vida dos outros mais do que a gente curta a nossa, e aí, criançada, a gente esquece de uma coisa fundamental, a gente esquece do que é realmente essencial para a gente, do que a gente quer fazer, do que a gente se sente bem, e é como se você estivesse dirigindo a vida. A vida, você sabe, é um fluxo, né? Ela só vai até o final, né? E a gente não olha lá na frente, às vezes, a gente só fica olhando para o retrovisor. O que eu fiz, o que eu produzi ontem, que nota que eu tirei, o que minha mãe falou, o que me aconteceu, legal. O retrovisor é para a gente dar uma olhadinha, mas a gente tem que olhar lá na frente. A gente tem que ter um modelo, o que a gente quer para o nosso futuro, e trabalhar em direção a ele, guiar nossa vida em direção a ele. Então, eu acho que essa fase que a gente está passando agora, né, com o advento da economia circular, é uma oportunidade fantástica para empreender, para aprender, para errar, para fazer de novo. E eu também acredito que cada geração deixa uma marca importante para as gerações futuras. Por exemplo, nossos avós
saíram de 2 guerras mundiais, falando em nível da humanidade, né, pessoal? Não aconteceu aí infeliz, né? Tenho certeza. Mas aconteceu, né, aqui na Europa, né, onde morreram aqui quase 100 milhões de pessoas. Cada vilazinha que eu vou aqui tem lá na pracinha um monumento aos que faleceram de modo brutal, violento, uma coisa muito triste a guerra, tá? E os nossos avós, a geração dos nossos avós, melhor dizendo, conseguiram trazer a paz mundial. Sempre tem um conflito aqui ou ali, mas do modo geral, né, conseguiram acalmar e passar a virar a página daquele conflito mundial. Os nossos pais, a geração dos nossos pais, para mim o que mais marcou, que é o que teve de mais difícil, complicado, foi colocar o homem na Lua. Olha a complexidade que é, né, colocar uma pessoa em um satélite, é uma coisa que marcou, assim, sabe, tanto que agora a gente tem em continuação por causa daquele período. E para nossa geração, atenção aí, garotada, quem sabe a economia circular seja o projeto da nossa geração, seja a transformação que a gente vai deixar para o mundo inteiro, para todas as gerações futuras, como coisa boa que marcou, né? Já estamos aqui há 250 anos da Revolução Industrial, das fábricas, muitas só vomitam produto no mercado, tá bom, né? Nosso processo tradicional tá bom, né? Tá na hora da gente reinventar alguma coisa diferente. E aí, Moisés, a gente tem 3 coisas. Anota aí, rapaziada. Estudo, tem que saber o que quer, tem que se aprofundar, não seja enganado, porque todo mundo sabe de tudo, mas tem que estudar. A segunda coisa é o trabalho, porque nada acontece de graça, tem que suar a camisa, tem que se empenhar, tem que ir atrás, vai dar certo, não pode desistir. E a terceira coisa é a coragem de fazer isso. É dizer, não, vamos lá, eu sei que não vai ser fácil, mas vamos que vai valer a pena. Então era isso, eu vou deixar você como um grande amigo meu, que é o Leonardo, tá? Feliz coincidência, estou muito contente por ter ele também aí, né? Um abraço para todos que estão nos ouvindo e nos ouvirão também no futuro. E parabéns mais uma vez pela iniciativa, Moisés. Se vocês gostaram, pessoal, deixa um recadinho para Moisés aqui para ele saber depois, hein? Giovanni, meu caro, foi um grande prazer, foi muito positiva a sua participação. O contato do Giovanni nós vamos deixar nos comentários, mas no LinkedIn vocês acham ele por Giovanni, com I, Rissi, R-I-S-S-I. Então sigam o Giovanni lá, ele sempre está fazendo as postagens muito interessantes e sempre com esse viés forte de sustentabilidade. Meu caro Giovanni, felicidades para ti e para tua família maravilhosa, que Deus te abençoe e ilumine cada vez mais. Obrigado. Todos nós. Olha que a gente conversa tanto, mas mesmo quando a gente volta a retomar o assunto, já aprende um pouco mais, e poder compartilhar isso com vocês é muito interessante. Agora, eu já passo para chamar os nossos amigos da Admax. A Admax é uma das maiores empresas de pet food do Brasil. É uma empresa que não só se preocupa com qualidade, com bem-estar dos animaizinhos, mas também tem um forte viés na área de sustentabilidade. Tanto que o Leonardo Dalmagro Pereira, que é o nosso convidado, ele, quando começou o projeto, ele deixou claro que um dos motivos de estar entrando no processo de parceria com a Plastiviva era a questão da sustentabilidade, da reciclagem das embalagens. Então, é com muito prazer que eu dou as boas-vindas ao nosso amigo, nosso parceiro Leonardo. Bem-vindo, Leonardo. Obrigada, Moisés. É uma honra poder estar participando com vocês. Ouvir o Giovanni, que para mim é um exemplo de profissional, uma pessoa acima da média, tem um conhecimento vasto e tenho, como poucos, talvez, a possibilidade de chamá-lo de amigo, né? Nós viemos da mesma região, da mesma cidade, moramos até, inclusive, por um período das nossas vidas no mesmo bairro. E quis o destino que nós seguíssemos o mesmo caminho de trabalhar com plásticos, trabalhar com embalagens, e hoje poder estar compartilhando experiências com vocês ao longo dessa live, para mim foi fantástico aí, foi gratificante. Que maravilha. Leonardo, coincidências não existem, né? Como eu falei antes com o Giovanni, né? A programação da Admax, que era participarmos daqui umas semanas para frente, mas por mudança de cronograma estamos hoje. Sim. E eu percebo que você é uma pessoa que, além do especialista na área de embalagens, é um entusiasta da questão da sustentabilidade. Também dei uma olhadinha no teu Instagram
Eu vi que você tem 2 filhos lindos, um apreço pela natureza, e certamente são pessoas idealistas como você, que fazem a mudança, que trazem esse novo momento para a economia, porque nós precisamos do plástico, ele é fundamental para a nossa vida, mas precisamos que ele seja realmente sustentável, que ele se torne uma solução para as nossas necessidades e também para a natureza. Eu observei que a Adimax, além de primar por embalagens sustentáveis, tem várias iniciativas na parte de sustentabilidade. Sim, a Adimax é uma empresa que tem a ISO 14001, tem vários projetos, eu vou citar aqui os projetos, sim, porque a gente acha muito interessante, Leonardo, empresas que têm esse empenho em ajudar não somente o seu cliente, mas a sua comunidade. Então, por exemplo, a Adimax tem projetos socioambientais, como, por exemplo, o Instituto Magnus Cão Guia. Eu quero que vocês pesquisem, depois nós vamos deixar aqui o site, vamos deixar as redes sociais da Adimax. Tem o projeto Nutrindo Amor, o projeto Pet Terapia, o projeto Paradesporto, o projeto Magnus Visita, o projeto Logista Solidário, e todos eles conseguem agregar a parte social, conseguem agregar muitas vezes a parte ambiental e levando alegria muitas vezes para alguém que está precisando de um carinho, fazendo treinamentos de cães guia, maravilhosos projetos. Eu faço questão de ressaltar aqui, Leonardo, porque obrigado. É digno de menção. Obrigado. A Adimax, a gente sempre comenta, Moisés, a Adimax é uma empresa com propósito, né? Então a gente tem como pilar ajudar pessoas, né? Pessoas com deficiência, pessoas idosos, e a gente trabalha com... Deu uma trancadinha na conexão do Leonardo, ele já deve estar voltando. Enquanto a gente retoma a conexão, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês de mais algumas ações, iniciativas da Adimax. Opa, voltamos a te escutar, Leonardo. Oi. Na verdade, a Adimax, a gente tem várias iniciativas e, assim, ela prima é uma empresa com propósito, né, de ajudar pessoas. E a gente usa os animais, no bom sentido da palavra usar, como instrumentos para ajudar pessoas também. Então, tem uma frase do nosso gestor, do nosso diretor-presidente, que diz que o objetivo é devolver à sociedade aquilo que ela também nos dá. Então, assim, então nós temos propósito. E a parte de sustentabilidade, ela está inserida nisso, né? A gente não pode pensar somente em filantropia e sem esquecer do meio ambiente também. Então, a Adimax tem ISO 14000, ela tem corredores ecológicos que ela mantém, né? Mega plantio de árvores, aproveitamento e reaproveitamento de mananciar de água, né, para reuso dentro da própria fábrica. Então, a gente tem várias ações que a gente pratica durante a nossa jornada e há algum tempo já usa isso em todas as fábricas que nós hoje temos, né, hoje possuímos. Então, a Adimax eu poderia dizer resumidamente que é uma empresa com propósito, sabe? Ela tem... E a gente percebe isso dentro de projetos que você citou, né, Leonardo? O próprio Ecoponto também. Sim. E junto com essa questão de fazer um trabalho diferenciado do produto principal, que é a nutrição animal, que é a parte do pet food, vocês também têm a visão da sustentabilidade das embalagens. Sim. Então, nós começamos um projeto em um período de mais ou menos um ano, e rapidamente esse projeto evoluiu no fornecimento da matriz de vocês, para ser ampliado para a unidade produtiva de vocês no Nordeste, Isso. no Centro-Oeste e também na região Sudeste. O que levou vocês a fazer um projeto tão bacana, tão rápido e com tanto foco? Qual é a visão de vocês que proporcionou isso? Perfeito. Olha, nós acreditamos hoje que é vital para a saúde do planeta você utilizar matérias-primas recuperadas e recicladas, né? Então, não é mais a sustentabilidade, a gente já não vê mais como há 30 anos atrás algo
utópico ou modinha. Não, ela é real. A gente precisa tomar uma ação nesse momento. E o plástico, como todo mundo sabe, leva séculos para se degradar no ambiente. Então, se a gente consegue trazer esse plástico, retirar do ambiente e transformá-lo ele num novo produto, isso é fantástico. A gente, além de estar contribuindo para a transformação e a despoluição de aterros, enfim, de ambientes que não havia necessidade desse material estar lá, a gente ainda está gerando empregos e gerando aumento na economia de uma determinada região, de uma determinada famílias, enfim. A gente está contribuindo para a sociedade no modo geral. Isso é o que mais nos motiva a buscar sempre soluções voltadas à sustentabilidade, voltada à inovação, e é isso que nos motiva. Alto viés social. A geração de empregos é muito relevante. Para cada tonelada de plástico que uma empresa como vocês consome, nós temos um benefício muito grande na geração de empregos, redução no consumo de energia, uma maior geração de impostos, nós temos a redução do resíduo no aterro, nós temos uma economia na energia consumida, tudo isso em comparação com a embalagem virgem, certo? Nós temos uma redução de emissões de gases do efeito estufa e nós temos uma redução no consumo de petróleo. Esse balanço energético, ele é muito bom. Nós temos ele público, a Admax já vai ter um certificado com esses ganhos ambientais que nós vamos também divulgar aqui nas nossas redes. Acompanhem a Admax, admaxpet.com.br, pelo site deles, lá vocês vão poder analisar aí, desde os produtos que eles possuem, 5 marcas importantes no mercado de pet food, além de entender quais são os projetos ambientais, sociais deles. Então, é muito bacana essa troca, né? Porque a gente consegue passar para os nossos amigos, e não são só aqui parceiros, clientes, especialistas do assunto, mas como também você deve ter acompanhado antes, esse vídeo, essa live vai para as escolas. Então, crianças entendendo isso, certamente vai gerar um impacto muito positivo para o nosso futuro. E lembrando que esperamos que elas sempre primem por comprar de marcas que têm essas ações como vocês da Admax têm feito, né? Magnus Pet, que é uma marca já reconhecida aí nacionalmente, entre outras marcas que vocês têm que são reconhecidas e muito valorizadas. Eu tenho a satisfação, Leonardo, de dizer que o projeto Nature Cycle, ele está começando com muita força, e vocês já são clientes nossos relevantes antes mesmo do projeto, mas já existe em andamento um projeto com a Admax para que suas linhas de produtos, Magnus Pet, Fórmula Natural, Quality e Origens, venham a ser embaladas com Nature Cycle. E isso é importante porque vai comunicar para o consumidor final que aquela embalagem é diferenciada. Então, até eu te pergunto, como é que tu enxerga a importância que o consumidor final tenha essa informação, você já tem essa visão de comunicar para o mercado essas ações de vocês? Sim. Hoje nós costumamos comunicar todos os nossos, as nossas ações sustentáveis, enfim, através das nossas embalagens, né? E através de mídias sociais e das nossas garotas propagandas, como Ana Maria, Ana Hickman, né, Celso Portioli. Então, utilizar isso para comunicar também. Mas eu gostaria até de um espaço para falar para você uma seguinte situação. Eu acho que o que o Giovanni colocou é fantástico. Eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, a gente precisa refletir sobre a urgência de uma nova cultura, né, baseada no consumo consciente. Né? Então, assim, não adianta, sem o consumo consciente, eu não vejo salvação. Né? Nós, inconscientemente, estamos replicando o modo, eu até costumo dizer, o modo operante do gafanhoto, né? Daquela praga de gafanhoto, que destrói todos os recursos não renováveis, né? Naturais, né? E acabam dizimando tudo que tem pela frente.
a gente tem que lembrar sempre que nós vivemos num único planeta. Nós não temos plano B. A Arca de Noé não vai ser refeita. Então, a gente, se não usarmos os recursos com inteligência e conseguirmos discernir, né, o que é certo, né, esses recursos disponíveis, com certeza a gente vai perecer. Então, eu sempre aconselho a todos que, se tiver que escolher um produto, e isso é uma questão de consciência de cada pessoa, mas que, se tiver que escolher sobre uma empresa ou um produto, optem pela empresa que faz o bem, optem pela empresa fazendo com que outras empresas também pensem dessa forma. E a gente cria um efeito cascata aí, né? E todo mundo começa a pensar. Mesmo que, se não for por consciência, mas por questão de economia. Opa, eu estou fora do mercado, eu preciso me adequar também. Então, eu acredito que, assim, a educação e o projeto que vocês fazem da escola é fundamental para gerar essas pessoas, gerar essas crianças, esses alunos com consciência crítica para poder escolher e poder ver não só o preço, não poder ver só o produto, mas ver o todo, né? O que isso representa. Eu acho fantástico. Bacana. Leonardo, então veja só como nossas empresas têm sinergias, né? E como tu falou, o nosso planeta ele tem capacidade de repor naturalmente os recursos consumidos, e nós sempre já estamos esgotando em agosto a nossa cota de reposição natural dos recursos não renováveis. Então, veja bem, não renováveis não, dos recursos não renováveis não tem como renovar, por exemplo, o petróleo. Então, somente uma mudança de consciência, de fato, a humanidade vinha agindo como gafanhoto, como se fosse querer exterminar o que existe, sem se lembrar que, como você bem falou, não existe plano B. Se nós for para Marte é um deserto. Exatamente. Precisamos cuidar desse planeta. E é a consciência de pessoas que fazem escolhas certas, de empresas que têm essas ações como vocês têm, hoje a Admax, Leonardo, graças aí à sua iniciativa, que nós vamos fazer essa mudança. E ela está acontecendo. Ela efetivamente está em andamento, e eu tenho certeza absoluta, as empresas que estão fazendo isso vão ganhar mercado, vão ter seu lugar de destaque, pois hoje o marketing que tem validade é um marketing de causa, um marketing com fundamento. Não se compra mais a opinião do consumidor, como era até alguns anos atrás. A tecnologia, ela se democratizou. Assim como nós estamos falando agora, gerando informação e conteúdo, qualquer um pode. E isso é a verdade sendo transmitida e fazendo com que as pessoas façam escolhas certas. Então, Leonardo, concordo em gênero e grau, maravilhosa as tuas colocações. Fica à vontade aí para você, se você tiver mais alguma colocação. Na verdade, eu gostaria de agradecer e também aproveitar esse momento para agradecer pessoas que às vezes ficam nos bastidores e nos ajudam tanto a resolução desses problemas, né? Então, eu tenho uma equipe hoje, a Admax é composta, a nossa equipe, por 4 funcionários, né? Contando comigo, né, que sou o gestor. Com licença, deixa eu falar uma coisa. Eu vou querer ter o prazer de falar do bom trabalho da Carol, da Josi e da Vitória. Eu tinha anotado aqui para vir falar. Tem mais uma pessoa. Por favor, cite a última pessoa. Não, na verdade, 4 comigo. Eu ia dizer, essas pessoas são fantásticas e são profissionais de altíssimo nível. Então, se a gente consegue ter essa percepção, essas ideias, esses trabalhos de sustentabilidade, é porque a gente tem uma base e um suporte muito grande delas. Então, eu agradeço a oportunidade, Moisés. Fico muito feliz que essa parceria entre a Admax e Plastweber está cada vez mais se consolidando. Tenho certeza que novos projetos virão e com certeza vamos estar nos próximos anos crescendo e colhendo os louros desses projetos de agora.
Maravilha. Leonardo, que bacana. Você, com esse tratamento com a sua equipe, eu percebo que são empresas humanas, assim como nós, e eu digo que quando a gente percebe que está com parceiros como vocês, nós ficamos muito seguros e muito otimistas, porque a gente percebe que a caminhada é muito promissora. Obrigada. Então, Leonardo, muito obrigado, meu caro. Foi um prazer falar contigo. A Plastivemba está à disposição. Eu vou liberar aqui também os dados da Admax. O seu Instagram também nós vamos colocar aqui para ser seguido. Lindas fotos. Você é um militante não só da marca, como também do assunto sustentabilidade. Muito bonito o seu Instagram. Obrigada. E se quiserem me seguir pelo LinkedIn também, Leonardo Dalmagro, vão encontrar lá facilmente. Tá bom? E no Instagram também, Leonardo Dalmagro. Isso mesmo. Gente, muito obrigado. Bom. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer. Foi um grande prazer. Obrigado aos amigos que acompanharam. Semana que vem teremos mais uma importante reunião aqui com os nossos amigos da Azaleia Vulcabras